O que significa em 1 Coríntios 7,14? O crente santificando a esposa e filhos não crentes. Abra comigo. Eu disse segunda, mas 1 Coríntios 7,14. Essas palavras: porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Bem, está ensinando aqui a salvação de familiares não salvos pelo casamento. É isso que o texto está, de alguma maneira, indicando. Bom, certamente que não, isso contradiria a doutrina da salvação. Não me delongando neste ponto, mas esse é um texto utilizado, penso eu, sem base alguma, por nossos irmãos e amigos pedobatistas, aqueles que batizam bebês, para justificar o batismo infantil. Resumindo, o argumento é que a criança é santificada porque ela é batizada como filha do crente, da crente, e assim introduzida à aliança, ou ao círculo exterior da aliança da graça, como alguns dizem, ela foi separada do mundo e entregue a Cristo. Alguns chegam a afirmar que é salva. Ela foi salva. É uma divisão muito grande de argumentos entre os pedobatistas nessa questão. Quando a criança é salva no ventre, no momento da apresentação, outros não creem, pedobatistas não creem que há salvação no batismo infantil, mas todos creem que ela é santificada pelo batismo infantil. Então eles usam esse texto para usar deste argumento. Agora, não preciso me delongar em afirmar que nós não cremos assim ser a posição ou ensino da palavra de Deus. E a ideia aqui não é de santificação por salvação. Também não é um texto que pode ser utilizado como alguns utilizam, e eu tenho visto pessoas de alguma maneira levantar alguma esperança nesse texto para o casamento de um crente com um incrédulo. Ali está aquele jovem enamorado, afeiçoado por uma jovem não salva, e essa jovem é uma pessoa decente. Esse jovem cristão vem me dizer: ela é uma pessoa decente, pastor, é uma pessoa inteligente, não bebe, não fuma, não está no mundo, uma pessoa capaz, etc, etc. Haveria algum problema de um relacionamento com uma pessoa não salva, uma vez que o texto da palavra de Deus diz que o jovem salvo irá santificar a pessoa não salva, a moça não salva, ou vice-versa? Obviamente, isso não é um texto que se usa para um argumento como esse, não é esticar ao extremo um texto como esse da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara a respeito do crente, não está em uma associação com o injusto, com o não salvo. Embora aquele texto lá de 2 Coríntios se refira aos crentes de Corinto em associação com líderes hereges, pondo sobre si um jugo desigual, é um texto que aplica, toma um princípio, toma uma declaração como um princípio geral. Assim, não só está sob o ensino de hereges na internet, enquanto você é pastoreado por um pastor bíblico, não põe sobre si um jugo desigual, mas também um relacionamento conjugal, naturalmente, não é? Está com uma pessoa não salva, é um jugo muito, muito pesado. Eu me refiro aqui a alguém salvo que ainda não casou-se e busca um casamento com um não salvo. Obviamente, isso se aplica ao salvo, que salvo foi depois de já ter casado. Ambos experimentarão grande peso, não é? Uma vida solitária, criar os filhos sozinho, ir à igreja sozinho, desejar uma vida de oração muitas vezes sozinho, é um jugo tremendo, pesado. Então não se deve utilizar esse texto para isso. Então o que o texto quer dizer? Versículo de número 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Bem, a chave é lembrar que santificação aqui deve ser entendido primariamente no sentido correto de santificação, de separação de algo. Separação de algo mal, errado, imundo, para algo bom, santo, positivo, limpo, para Deus. E não no sentido santificado aqui de salvação. Santificação aqui deve ser entendida em seu sentido primário, de separação e não de salvação. A ideia aqui não é salvação.
A ideia de separação de algo impróprio para algo próprio, para algo limpo, algo de valor. Qual é o contexto? Bem, o contexto nos ajuda. Paulo está argumentando que o crente não deve buscar separar-se do não crente. Se já está casado, a conversão aconteceu após o casamento. Paulo está argumentando nos versículos anteriores isso. Não é? A partir do versículo 10 em diante, ou melhor, do versículo 13, se alguma mulher tem marido crente, descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. E vice-versa, não é? E Paulo está argumentando que o crente não deve abandonar o não crente, se ele consente, é uma pessoa razoável em estar junto com essa pessoa crente. E para mostrar que isso não deve acontecer, porque haveriam dificuldades muito grandes, não é? Por exemplo, se eles têm filhos, e o contexto aqui também aponta para filhos, e essa irmã crente se separa do marido crente, ou o marido crente se separa da irmã crente, então há um peso muito grande sobre os filhos. Isso forçaria, de certa forma, não é? Uma separação ou um distanciamento forçado dos filhos. Os filhos teriam que ficar com um. Se a esposa não é crente, muito provável os filhos ficariam com ela. E isso dificultaria os filhos irem à igreja, serem evangelizados, serem ensinados por aquele pai crente, doutrinados, ensinados o caminho da salvação, etc, etc. Assim, esses filhos poderiam ser separados, digamos, da influência do evangelho, de estarem na igreja com aquela mãe crente ou pai crente, do caminho de ouvir o evangelho, a fé vem pelo ouvir, que poderia conduzi-los à salvação. E para mostrar então a tragédia disso, de a esposa crente separar-se do marido não crente ou vice-versa, se ele consente permanecer, o resultado sobre os filhos, Paulo fornece então esse argumento do versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, são separados. De outra sorte, a criança provavelmente cresceria no paganismo, na imundície pagã, sem ouvir o evangelho. Essa é a ideia aqui. Agora observe o ponto de vista aqui, visual. Paulo não está se dirigindo a um marido crente aqui no versículo 14, ou uma esposa crente em particular. Ele está se dirigindo à igreja como um todo, a igreja dos coríntios, não é? Lá no versículo 8, digo, porém, aos solteiros. Lá no versículo 12, digo aos outros. Paulo está escrevendo à igreja como um todo. Ele não está aconselhando o casal, uma única pessoa, um único crente, uma mulher cristã, sobre separar-se de um não cristão, mas ele está falando à igreja inteira. E o que ele está falando é o seguinte: meus irmãos, quanto a essas questões que vocês me enviaram, minha resposta é a seguinte: é melhor que a esposa crente não se separe do não crente, ou vice-versa, o não crente da crente, por causa dos filhos de vocês, das crianças que estão na igreja de Corinto. Observe aí os casos. Há vários de vocês que são casados com pagãos. Há muitas mulheres em Corinto cujos maridos não vão à igreja, há muitos maridos cujas mulheres não vão à igreja, mas os filhos estão aí na igreja, sendo ensinado o evangelho. Se você se separar, marido, dessa esposa não crente, ela consente estar com você, permaneça. Se você se separar, há grande probabilidade das suas crianças aí de Corinto ser levadas embora da igreja. Mas conquanto elas estejam aí, elas estão separadas do mundo, do paganismo, do erro, para ouvirem a palavra de Deus, para crescerem sob o evangelho. De outras maneiras, elas estariam na imundície, no mundo, e se entregando ao paganismo, aos sacrifícios, a coisas como essas. E esse é o argumento de Paulo aqui. A tradução ela não é muito boa, mas é exatamente isso que está sendo dito aqui em nosso texto. Assim, esse é o argumento, não é? Vossos filhos é uma referência aos filhos de todos na igreja, não exclusivamente a um exemplo, a um casal em questão. E esse é o argumento. E qual seria a santificação desses vossos filhos? Como eles seriam santificados? Bem, pela oração, as orações da igreja. A igreja reunindo essas crianças na EBD evangelística, classes onde elas aprendem os princípios de temor a Deus, pequeninos, pré-adolescentes. Se estiverem fora, estarão lá no mundo, não é? Pelo ensino, pelo testemunho, pelo bom exemplo.
Assim, essa é a ideia, separados no sentido de colocados diante de Deus, separados para a santificação e o ensino. As crianças separadas do mundo para ouvir a palavra de Deus, e esse é o sentido aqui de santificação nesse caso. Há um texto da palavra de Deus, estava pensando hoje à tarde sobre isso, que corrobora com isso. Jó, capítulo 1, versículo 5. Abra comigo em Jó, capítulo 1, versículo 5. Aqui é um pai que tem uma mãe não convertida. Perdão, aqui é um pai que tem uma esposa não salva. Jó era um temente a Deus, era um crente. E a sua esposa era uma pessoa que não temia a Deus. Nós lemos sobre isso. Como ela diz para Jó amaldiçoar a Deus, não é? No versículo 19 em diante, e morrer, ela não era salva, mas Jó era salvo. E aqui está um pai que tem 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e nós lemos que ele santificava os seus filhos. Jó 1, versículo de número 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dia de seus banquetes dos filhos, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você percebe como filhos são separados em santificação por um pai? Pois essa é a ideia aqui. Se esses filhos fossem com a mãe, com o lado não salvo, então dificilmente eles estariam sobre esta influência. Eu penso que esse texto corrobora com o meu argumento aqui, de que santificação é separação para algo bom. E no caso das crianças, pré-adolescentes, adolescentes de Corinto, Paulo argumenta que a esposa, o marido não deve separar do cônjuge não salvo, tendo em vista isso, se ele consente em permanecer, não é? Tendo em vista isso, a dificuldade que isso poderia trazer. Não é um texto que fala sobre salvação de uma cônjuge não crente pelo casamento, nem salvação de filhos que nasce num casamento onde há um crente, porque salvação não é hereditário, é pela fé no Senhor Jesus Cristo, assim como maldição, disciplina não é hereditário, pela desobediência e pecado de cada um. Então esse só pode ser o significado desse texto, não há base para batismo infantil, qualquer que seja aqui, nem mesmo um texto sobre batismo, esse é ou está em vista aqui. Assim eu espero que esteja claro para todos, creio que esse é o ensino da palavra de Deus nessa questão.